Queridos irmãos, convido-os a abrirem a palavra do Senhor nesta noite, onde estaremos meditando ainda no livro do profeta Jonas, só que desta feita do capítulo 1, dos versículos 7 ao 16. Jonas, capítulo 1, versículos 7 ao 16. Jonas capítulo 1, versículo 7 ao 16, assim diz, irmãos, a palavra do Senhor. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente. Porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, fala conosco, ó Pai, através da Tua Santa Escritura. Que possamos, Senhor, ouvir a Tua voz. Que eu seja como instrumento em Tuas mãos nesta noite, com fidelidade à Tua palavra, ó Pai. Essa é a nossa oração, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, quantas vezes a gente acha que consegue escapar? A gente escapa de uma conversa difícil, de uma responsabilidade que incomoda, de uma correção que nos confronta e até tenta escapar de Deus. Vai adiando, se escondendo atrás das ocupações, da religiosidade, do silêncio. Mas deixa eu te lembrar, ninguém foge de Deus. Jonas tentou. Ele era um profeta, irmãos, que conhecia a voz de Deus. Mas quando Deus disse: vai para Nínive, Jonas foi para a direção oposta. Ao invés de subir para pregar, ele desceu para Jope, para o navio, para o porão, e achou que podia dormir longe da missão, longe da presença do Senhor. Mas o nosso Deus não perde seus filhos de vista. O texto de Jonas 1, 7 ao 16, mostra que o que Deus faz com quem tenta fugir. Mostra como ele move o mar, incomoda os pagãos, lança sortes, sopra vento, tudo por amor, porque Deus não desiste de quem Ele chama. E mais, mostra que o plano de Deus vai muito além de um profeta desobediente. Através de Jonas, Deus alcança marinheiros pagãos, transforma medo em fé e tempestade em adoração. Hoje nós vamos ver que Deus revela o que está escondido, trata com justiça e misericórdia e transforma tempestades em louvor. Tudo isso com uma mensagem clara, irmãos: não se esconde de Deus. Se você está fugindo da obediência, da missão, da comunhão, do arrependimento, esse texto é para você. E se você está no meio da tempestade, se sentindo longe, confuso, com medo, saiba que o Deus que controla o mar também é aquele que acalma corações. Vamos caminhar por esse texto juntos e deixar que o Senhor nos encontre aonde quer que estivermos, irmãos. No porão, no convés ou no meio da fúria do mar. Porque quando Deus decide nos alcançar,
não tem rota de fuga. Volte os seus olhos, meus irmãos, para os versículos 7 ao 10, primeiramente, que vai nos mostrar que Deus revela o escondido. E assim diz a palavra do Senhor. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra e de que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Irmãos, a palavra de Deus nos mostra algo desconcertante aqui em Jonas 1. Enquanto o profeta tentava se esconder, o Senhor estava expondo. Jonas achava que podia fugir da presença do Senhor, mas o Deus que criou o mar, a terra, não se deixa escapar. Não há porão no navio profundo bastante, meu irmão, que o Deus não possa alcançar. Não há vento forte o suficiente para impedir o que ele vai fazer. Os marinheiros aqui estavam apavorados. O mar está rugindo e tudo o que eles sabem fazer não dá mais conta. Eles tentaram jogar tudo o que podiam ao mar para ver se aliviava a carga, mas nada aconteceu. Eles já oraram aos seus deuses, já jogaram a carga fora, já remaram com todas as suas forças. E agora eles dizem: vamos lançar sortes para saber quem é o responsável por esse mal. E pasmem, a sorte cai sobre Jonas. Irmãos, prestem atenção nisso. Deus usou até o lançamento de sortes, algo que parece aleatório, para mostrar quem era o culpado. Como diz Provérbios 16:33, a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Isso nos ensina algo profundo, porque Deus revela, de fato, irmãos, o que está escondido. O pecado que a gente enterra debaixo do tapete, uma hora vem à tona. Não importa se você consegue enganar sua esposa, seu patrão, seu pastor, de Deus não se engana. E Ele nos ama tanto que não nos deixa permanecer nas trevas. Ele envia tempestades, levanta perguntas desconfortáveis, usa até gente de fora, como esses marinheiros, por exemplo, para nos acordar. Veja como os marinheiros fazem perguntas: quem é de você? Quem é você? De onde você vem? Qual é a sua ocupação? Qual é o seu povo? É como se eles dissessem: você é um mistério, mas queremos saber quem é o homem que trouxe esse caos. Porque enquanto eles jogavam tudo ao mar, Jonas estava dormindo. E isso foi estranho para aqueles homens pagãos que não conheciam ao Senhor. Mas diante de todas essas perguntas, irmãos, Jonas responde com uma frase impressionante, que chama a atenção de qualquer leitor. E ele diz: sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Nota que confissão de fé, irmão, Jonas faz diante daqueles marinheiros. Mas ao mesmo tempo, que contradição. Ele diz que teme ao Senhor, mas está fugindo dele. Fala do Deus que criou o mar, mas tenta escapar justamente pelo mar. É isso que o pecado faz, ele nos torna incoerentes, irmãos. A nossa boca confessa, mas os pés estão correndo na direção oposta. Quantas vezes a gente diz: sou crente, amo a palavra, mas nossas ações desmentem nossa fé. O texto diz que os marinheiros ficaram ainda mais temerosos quando ouviram isso. O temor deles cresceu. Primeiro, tinham medo da tempestade. Agora, tem medo do Deus por trás dela. O mundo está acordando enquanto o profeta dorme. Irmãos, isso aqui é um espelho para nós. A igreja muitas vezes está dormindo na sua missão, enquanto o mundo está desesperado por respostas. E quando finalmente acorda, o mundo pergunta: quem é você? Onde está o seu Deus? E a nossa resposta não pode ser só teológica, tem que ser visível, coerente, cheia de temor verdadeiro. Porque existem muitas pessoas que sabem, do começo ao fim, a confissão de fé decorada. Sabem todas as perguntas do catecismo maior, do breve catecismo. Mas quando você percebe a vida prática, parece que eles não conhecem nada. O que adianta confessionalidade sem prática? O que adianta ortodoxia sem ortopraxia? O que é que adianta você dizer que ama o Senhor e as suas ações estão longe dele? Não dá, irmãos, para se esconder de Deus.
Não adianta usar capa da religiosidade se o coração está em rebelião. E a boa notícia é que Deus não expõe para destruir. Ele revela para restaurar. Ele levanta a tempestade não para nos afundar, mas para nos acordar. Aleluia. Glória ao nosso Deus. Dos versículos 11 ao 14, irmãos, nós vamos ver que Deus trata com justiça e misericórdia. Diz assim o texto: disseram-lhe: que te faremos para que o mar nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente. Porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Meus irmãos, o texto continua com uma cena cheia de tensão. Os marinheiros olham para Jonas e perguntam: Jonas, e o que devemos fazer para que o mar se acalme? Note que aqueles pagãos estão clamando ao profeta: o que é que a gente faz? Você teme o Senhor, o Deus do céu, que criou o mar e a terra. Você conhece esse Deus. A gente está clamando aqui a muitos deuses que não nos escutam. Mas nos diga, o que é que a gente faz para que o mar se acalme? Isso é muito interessante, porque mesmo sabendo que Jonas é o culpado, a sorte caiu sobre ele, ele mesmo confessou, e ainda assim, eles não agem de forma impulsiva. Eles pedem orientação. E veja o que Jonas diz: lance-me no mar. Você consegue imaginar essa cena, meu irmão? O navio balançando, o vento forte vindo contra o mar, os homens segurando as cordas, as velas rasgadas, o convés molhado. E Jonas dizendo: jogue-me no mar, eu sou o problema. Se fizerem isso, o mar vai se acalmar. Aqui a gente precisa parar e perceber duas coisas. A primeira delas, Jonas sabe a verdade. Ele sabe que a sua desobediência trouxe a tempestade. Ele não está negando, não está fugindo mais. Ele assume: eu sou o culpado. Em certo sentido, isso já é um começo de um arrependimento. Mas segundo, ele ainda não clama por misericórdia. Ele prefere morrer, meu irmão, do que obedecer o Senhor. Ele não diz: voltem para a costa, vou fazer o que Deus mandou. Ele diz: me joguem no mar. Jonas está mais disposto a morrer do que a pregar para Nínive. Ele está quebrado, mas ainda endurecido. Irmãos, o que é interessante é que Jonas não sabia do grande peixe. A gente lê a história, a gente já sabe do começo ao fim o que é que vai acontecer. Mas Jonas não sabia. O interessante é que ele pede para que os marinheiros joguem ele no mar, porque ele prefere morrer do que pregar a misericórdia do Senhor a Nínive. Isso deve nos chamar a atenção. Olha para os marinheiros, irmãos, homens pagãos, homens que até poucos versículos atrás estavam clamando aos seus próprios deuses. O que eles fazem? Será que pensam, será que pegam Jonas e jogam no mar com alegria, dizendo: problema resolvido? Não, o texto diz que eles remaram com todas as forças para tentar voltar à terra firme. Eles fazem de tudo para salvar Jonas. Eles estão tentando salvar o homem que os colocou naquela situação. Isso, irmãos, é misericórdia sem evangelho ainda. É o senso comum que Deus colocou em todo ser humano. A vida é sagrada. E o impressionante é que esses pagãos agem com mais compaixão do que o profeta de Deus. Mas eles não conseguem, o texto diz, não podiam, porque o mar ficava cada vez mais tempestuoso contra eles. E aí, diante do inevitável, eles param e oram. Sim, agora eles não estão mais orando a qualquer Deus. Eles estão orando ao Deus de Jonas. E dizem: Senhor, não nos culpes por lançar este homem no mar. Tu fizeste como te aprouve. Irmãos, eles reconhecem a soberania de Deus. Eles reconhecem que a tempestade é dele, que o juízo é dele, que a decisão é dele. E antes de lançar Jonas ao mar, eles pedem perdão.
E que comparação é essa que o autor nos mostra? O profeta que deveria estar clamando está calado. Os marinheiros pagãos estão orando, reconhecendo o senhorio do Senhor. Aqui a gente vê claramente que Deus trata com justiça, mas também com misericórdia. A justiça exige que o pecado seja tratado. O mar não vai se acalmar enquanto Jonas continuar em fuga. Mas a misericórdia aparece na forma como Deus trabalha através de tudo isso. Inclusive, usando pagãos para revelar mais da sua glória. E não é assim, irmãos, com a nossa vida também? Quantas vezes Deus precisa nos confrontar, nos sacudir, nos encurralar, até que a gente reconheça: sou eu, fui eu, meu pecado trouxe isso, mas Deus é justo e misericordioso. Essa parte da história de Jonas aponta para uma verdade profunda. A disciplina de Deus nunca é sem propósito. Ele trata o pecado com seriedade, mas também trata o pecador com graça. Ele expõe, fere, mas ele faz isso para curar. Graças a Deus, irmãos, que Deus não age como nós. Graças a Deus porque servimos a um Deus misericordioso. Graças a Deus porque servimos a um Deus vivo e verdadeiro. Não como os marinheiros no começo, que clamavam cada um ao seu Deus. Mas graças a Deus porque o nosso Deus é vivo. É o Deus que é o Senhor do mar e da terra. Irmãos, volte seus olhos para os versículos 15 e 16 nesse momento, que nos mostra que Deus transforma a tempestade em adoração. E assim diz o versículo 15 e 16: E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. E meu irmão, a cena chega ao clímax. Os marinheiros, depois de orar ao Senhor e pedir que não sejam responsabilizados, fazem o que Jonas mandou. Pegaram Jonas e o lançaram ao mar. E então o que acontece? Silêncio. A tempestade para. O mar que rugia como um leão agora repousa. A calmaria imediata. A criação responde ao Criador. Não é coincidência, não é sorte. É Deus, o Senhor dos céus e da terra, mostrando que Ele está no controle o tempo todo. Mas o que mais me impressiona aqui não é só o mar que se acalma, é o coração dos marinheiros que se transforma. O texto diz: temeram os homens em extremo ao Senhor, ofereceram sacrifícios e fizeram votos. Perceba a progressão do temor, irmãos. No versículo 5, eles temem a tempestade. No versículo 10, eles temem grandemente ao saber que Jonas fugia do Deus do céu e da terra. E já no versículo 16, eles temem ao Senhor com temor reverente. Agora o objeto do temor, é claro, não é o mar mais, mas o Senhor. Isso é adoração. Isso é conversão. Homens que antes oravam a seus deuses, agora estão oferecendo sacrifícios ao Deus verdadeiro. Homens que antes estavam em pânico, agora estão rendidos em reverência. Eles passaram do medo natural para o temor santo, do desespero à devoção. E tudo isso por causa de um profeta desobediente. Isso me deixa maravilhado com a graça do Senhor. Ele pode usar até a nossa teimosia para alcançar outros. Ele pode transformar o naufrágio da nossa obediência no palco para revelar sua glória. Irmãos, não há tempestade que Deus não possa usar. Não há crise que não possa virar culto. O Deus que transforma o caos do mar em calmaria é o mesmo que transforma o coração endurecido em adorador. E aqui a gente encontra o Evangelho, porque esse momento aponta para algo ainda maior. Jonas foi lançado ao mar, o mar se acalmou. Mas séculos depois, outro foi lançado na tempestade da ira de Deus por causa dos nossos pecados. Jesus Cristo, o verdadeiro profeta, foi lançado na cruz, e ali a maior tempestade, a ira de Deus sobre o pecado, foi aplacada. Não com sacrifício de animais, mas com o sangue do Cordeiro de Deus. A cruz é o lugar onde a tempestade termina, irmãos. É o lugar onde o temor vira adoração, onde o pecador clama: agora eu sei quem é o Senhor. Você pode estar enfrentando uma tempestade hoje.
talvez por causa do seu pecado, talvez por causa de outro, mas lembre-se, Deus não desperdiça tempestades. Ele usa cada gota, cada trovão para te chamar de volta. E quando você se rende, o mar se acalma e a alma adora. Jonas tentou fugir de Deus, mas Deus foi atrás. Ele usou o vento, o mar, os marinheiros, a sorte, tudo isso para mostrar que ninguém foge do chamado dele. Ninguém se esconde da sua presença. E por mais que a disciplina de Deus possa parecer dura, ela é cheia de graça, porque Ele expõe o pecado para nos destruir. Não para nos destruir, mas para nos restaurar. Mas não podemos parar em Jonas, porque esse texto aponta para alguém maior, irmãos. Séculos depois, outro homem dormiu em um barco no meio de uma tempestade. Mas ele não estava fugindo de Deus, porque ele era Deus. Quando os discípulos o acordaram, ele não confessou culpa. Ele repreendeu o vento e o mar e fez-se grande bonança. Jesus é o verdadeiro Jonas. Diferente de Jonas, ele não foi lançado ao mar por causa do seu pecado. Ele foi lançado na cruz por causa do nosso. Ele não merecia tempestade, mas entrou nela por amor. E assim como a fúria do mar cessou quando Jonas foi lançado, a ira de Deus foi satisfeita quando Jesus se entregou por nós. O mar da justiça de Deus se acalmou. A tormenta do nosso pecado foi aplacada. E agora, pela fé em Cristo, podemos fazer como aqueles marinheiros: temer ao Senhor, oferecer-lhe a nossa adoração e fazer votos de fidelidade. Talvez você esteja como Jonas, em fuga, endurecido, tentando se esconder. Ou talvez esteja como os marinheiros, confuso, com medo, sem saber o que está acontecendo. Seja qual for o seu lugar no barco, a boa notícia é: o Deus que enviou a tempestade também é o Deus que salva no meio dela. Volte-se para Ele, confesse, tema o Senhor e adore, porque no final a tempestade existe, meu irmão, para nos levar à cruz. E a cruz é o lugar onde o fugitivo é perdoado, o pecador é restaurado e o mar da alma finalmente encontra paz. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Diante, irmãos, de tudo isso que foi falado, de percebermos a graça de Deus em todas as dificuldades, em todas as circunstâncias da vida, sejam tempestades, seja calmaria, seja pecado. Diante de tudo isso, irei fazer uma aplicação para quem está fugindo da vontade de Deus. Você conhece a voz do Senhor? Já sentiu o peso doce da sua presença? Sabe o que Ele quer de você, mas por algum motivo, medo, mágoa, orgulho, cansaço, você está indo na direção contrária. Talvez você não esteja fugindo fisicamente como Jonas fez, mas a sua alma já embarcou para Tarsis faz tempo. Você tem evitado encarar aquele chamado, aquela conversa que precisa ter, aquele perdão que precisa liberar, aquela missão que Deus colocou no seu caminho e você tem adiado. Talvez você esteja presente aqui na igreja, mas seu coração está longe. E deixa eu te dizer algo com todo amor, meu irmão: não se esconde de Deus. Você pode fechar os olhos, se enterrar no sono do ativismo, da distração, do entretenimento, até mesmo da religião, mas o Senhor continua lá. O mesmo Deus que te chamou é o Deus que te persegue com graça. Ele vai soprar ventos, levantar ondas, mover circunstâncias, não porque Ele quer te destruir, mas porque Ele quer te resgatar. Ele te ama demais para te deixar viver em fuga. Quando a sorte caiu sobre Jonas, não foi azar, foi misericórdia. Foi Deus dizendo: eu não vou te deixar afundar no seu próprio caminho. E talvez hoje a sorte tenha mostrado para você alguma coisa. Não uma pedra, não um papel, mas uma palavra. Uma pregação que parece que foi feita para nós, homens pecadores. E é Deus te dizendo: eu sei onde você está. Eu ainda te quero. E a pergunta não é se Deus vai te encontrar. Ele já te encontrou, meu irmão. Ele sabe tudo sobre nós. Nós não conseguimos fugir do Senhor. Mas a pergunta que fica é: você vai parar de correr? Se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o coração. Saia do porão, suba, confesse, volte, porque a graça de Deus ainda está disponível. A mão que levanta a tempestade também é a mão que acalma o mar. Amém.
E agora para você que está no meio de uma tempestade. Talvez você esteja aqui hoje e sinta exatamente como aqueles marinheiros, em meio a uma tempestade que parece não ter fim. Você olha ao redor e tudo está instável. O chão parece não firmar. O vento bate de um lado, a água entra do outro, e você tenta segurar o leme da vida com todas as forças. Mas a verdade é que você está cansado, exausto, confuso, sem saber o que Deus está fazendo, ou se Ele ainda está te ouvindo. Mas deixa eu te lembrar de uma verdade profunda que esse texto nos ensina. A tempestade não é sinal da ausência de Deus. É muitas vezes o meio pelo qual Deus mostra a sua intervenção. Foi o Senhor que levantou o vento. Foi Ele que soprou o mar, não por crueldade, mas porque havia algo maior acontecendo. Às vezes Deus permite a tempestade não para nos punir, mas para nos posicionar no lugar certo. Aqueles marinheiros estavam prestes a conhecer o Deus verdadeiro. E Jonas, mesmo quebrado, estava prestes a ser restaurado. Tudo isso aconteceu no meio de uma tormenta que parecia o fim, mas era na verdade o início de uma obra profunda. Então, se você está no meio da tempestade, meu irmão, não se desespere, não tire conclusões precipitadas sobre o caráter de Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua no controle, Ele continua sendo Pai, e talvez, só talvez, Ele esteja usando essa tempestade para te ensinar o que a calmaria nunca te mostrou. Talvez seja nesse mar revolto que você vai descobrir quem Deus realmente é. Que Ele é mais do que um Deus de doutrina. É um Deus que intervém, que fala, que redireciona, que salva. E quem sabe quando tudo passar, você vai olhar para trás e dizer como os marinheiros: agora eu sei quem é o Senhor. E agora eu o temo com reverência e fé. Portanto, meu irmão, não perca a fé no meio da ventania. Se o mar está agitado, pode ter certeza, o Senhor está por perto. Amém. E esta, irmãos, é para você que está endurecido espiritualmente. Agora eu quero mostrar que você está no culto, canta, ora, participa, mas lá dentro está frio. Você sabe que já sentiu mais, que já foi mais sensível à voz do Espírito, mais quebrantado diante da palavra, mais rápido em obedecer, mais leve para perdoar. Mas hoje, quando tudo escorrega, parece que a nossa alma está quebrada, que a gente se acostumou a viver indiferente diante do Senhor. Jonas, o profeta, dormia profundamente no meio de uma tempestade. Isso não é só cansaço, é anestesia espiritual. É quando a alma já não se abala nem diante da fúria do mar. É quando Deus fala e a gente não reage. Quando Ele chama e a gente vira para o lado. Mas sabe o que mais me assusta nesse texto? É que Jonas consegue dizer com a boca: eu temo o Senhor. Mas o coração dele estava em total desobediência. A teologia dele até estava certa, mas a vida dele estava em fuga. Cuidado, irmão, cuidado, irmã. A pior cegueira é a de quem conhece a verdade, mas se recusa a viver à luz dela. É possível saber versículos de cor e ainda assim estar endurecido. É possível ser um profeta no púlpito e estar dormindo com a sua alma anestesiada. Talvez você esteja vivendo assim, confessando com os lábios o que seu coração não carrega mais com temor. A indiferença tomou conta, a chama virou brasa fria e você acha que isso é normal. Mas Deus, em sua misericórdia, ainda manda ventos, ainda sopra o mar, ainda manda marinheiros para te sacudir e perguntar: como é que você consegue dormir? Talvez essa pregação seja esse grito despertador. Levanta, homem de Deus. Levanta, mulher de Deus. Clama ao teu Deus. A boa notícia, meu irmão, é que o Senhor desperta os que dormem. Ele restaura os que esfriaram. Ele reacende o pavio que fumega. Se hoje o Espírito Santo está mostrando que você endureceu o seu coração, não endureça ainda mais. Não diga depois eu resolvo. Não diga não é para mim. Volte hoje, se arrependa hoje. Tema o Senhor de verdade, não só com palavras, mas com a sua vida. Porque enquanto há tempestade, há graça. E enquanto a voz chamando, é sinal de que ainda dá tempo de voltar. E a última delas, irmãos, é para você ou para nós que sente que já errou demais e que aquele pecado que a gente luta tanto aflige a nossa alma.
e que a gente acha que não tem mais forças para lutar contra ele. E talvez você esteja ouvindo isso e dizendo: Eduardo, é bonito o que você está pregando, mas para mim já foi. Eu já fui longe demais, já fiz coisa demais. Deus não pode mais me usar, eu me afastei demais. Se esse é o sentimento, meu irmão, do seu coração, então esse trecho de Jonas é para você. Porque veja, Jonas não estava apenas em desobediência, ele estava em rebelião consciente. Ele não escorregou sem querer, ele decidiu correr de Deus. Ele sabia o que Deus queria e fez exatamente o oposto. E mesmo assim, Deus foi atrás. Deus usou o vento, o mar, os marinheiros, o sorteio, tudo isso para alcançar um homem que estava jogando sua vocação no mar. Deus podia ter escolhido outro profeta, ele podia ter deixado Jonas se afundar, mas não. Deus estava dizendo: Jonas, eu ainda quero você. Mesmo quebrado, mesmo fujão, mesmo assim. Talvez você precise ouvir isso hoje: Deus ainda quer você, meu irmão. Mesmo machucado, mesmo em fuga, mesmo depois de tudo. Você pode achar que foi longe demais, mas a cruz de Cristo chega mais longe que qualquer rota de fuga. Lembra dos marinheiros? Jonas não pregou para eles, não fez campanha evangelística, não liderou o estudo bíblico no navio. Ele foi a pior versão de si mesmo naquele barco. E ainda assim, Deus salvou aqueles homens através dele. Sabe o que isso nos mostra? Que a graça de Deus é maior que os nossos fracassos. Deus pode redimir o nosso erro. Ele pode transformar as nossas cicatrizes em testemunho. Ele pode usar até a nossa queda como ponte para levantar outros. A questão não é se a gente caiu, irmãos. A questão é: estamos dispostos a nos levantar? O Deus que alcançou Jonas no fundo do mar é o mesmo que nos alcança agora. E Ele não só nos perdoa, Ele restaura, nos envia e nos usa. Volte para a graça, volte para a missão, porque em Cristo ninguém está quebrado demais para ser recomeçado. Amém. Irmãos, olhar para esse texto é um desafio, porque a gente é tentado a só apontar o dedo para o profeta Jonas e falar: ah, mas eu já conheço essa história. A gente é tentado a sempre nos colocar no lado bom do texto, a falar: mas Jonas fugiu, mas os discípulos conheciam a Cristo e mesmo assim não obedeciam ou não criam no que ele falava. A gente é tentado a sempre olhar para a Escritura nos colocando no lado melhor que tem. A gente vai olhar um texto sobre o justo e o infiel e a gente sempre se coloca no lado justo. Mas entenda, meu irmão, o livro de Jonas também é sobre nós. É sobre as nossas vidas. É sobre como lidamos com os nossos pecados. É sobre como olhamos para a graça salvadora de Jesus Cristo. É como nos portamos diante de Deus. E que se a nossa confissão está coerente com aquilo que a gente vive. Então, irmãos, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre nós. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra é viva, é muito afiada, Senhor, a ponto de penetrar no mais profundo da nossa alma, a ponto, Senhor, de transformar pecadores em Teus filhos amados, a ponto de dar vida a quem está morto, a ponto de consolar os corações que estão em tempestade, Senhor. Ó Senhor, muito obrigado, porque nós reconhecemos o Senhor, reconhecemos a Tua santidade, Senhor, a Tua soberania, mas muitas vezes nos parece que é muito difícil ter esses conceitos bem estabelecidos a ponto de praticarmos, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque somos pecadores. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque Te desobedecemos, Senhor, e muitas das vezes de forma consciente. Te desobedecemos muitas vezes já projetando o perdão que vamos pedir depois de pecarmos. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque muitas vezes confessamos uma coisa e agimos de outra forma. Porque confessamos que somos Teus filhos, que amamos o Senhor,
E parece que o que a gente mais busca na nossa vida são outros deuses, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, a sermos servos fiéis ao Senhor, a sermos servos obedientes à Tua voz. Que a doutrina da nossa vida não seja vazia, mas que a doutrina seja transformada em prática, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós éramos incapazes de nos achegarmos a Ti. Mas o Senhor Jesus, na cruz, nos redimiu, Pai, e nos lavou com o Seu precioso sangue. Por isso, Senhor, nós estamos aqui, pecando sim, tropeçando sim, muitas vezes perdendo para o mesmo pecado, Senhor. Mas não deixa, Senhor, que o pecado roube da nossa mente e do nosso coração a certeza que o Senhor Jesus realizou na cruz, nos libertar dos nossos pecados, e que todo pecado pode ser vencido com o auxílio do Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua obra perfeita, porque nós podemos dizer que somos Teus filhos, que somos irmãos pelo sangue de Jesus. Porque o Senhor, ao olhar para a gente, o Senhor não nos vê, mas vê o Teu Filho, Pai. Porque nós não vivemos mais, mas quem vive em nós é o Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Ansiamos o dia, Pai, em que não pecaremos mais quando o Senhor voltar. Quando naquele momento glorioso estaremos diante do Senhor, nas bodas do Cordeiro, onde estaremos ceando com o Senhor, com o coração alegre e livres do pecado de uma vez por todas. Mas enquanto isso, Senhor, esse futuro glorioso é uma certeza para nós. Mas que até lá venhamos a preparar as nossas vidas e os nossos corações, cada vez mais lutando contra os nossos pecados, Senhor, e sendo mais fiéis e obedientes ao Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus misericordioso. É o Deus que usa meios inexplicáveis para alcançar o perdido, assim como foi conosco, assim como foi com o profeta Jonas. E assim o será até a Tua volta, Pai. E nós Te agradecemos e Te rendemos graças. Em nome do Senhor Jesus, aquele que reina hoje e reinará para todo o sempre. Amém. Amém.